A lei do perdão. Essa é uma lei que eu realmente aprendi a amar. Agora, eu paguei um preço alto antes de aprendê-la. Quando de fato aprendi, meu mundo inteiro mudou. Sabe, até que eu estudasse esse material por um tempo. Essa lei não fazia sentido. Vou ler algo aqui que os cientistas deram. Essas grandes pessoas precisam entender que 90% de todos os cientistas que já viveram estão vivos atualmente. Esses cientistas aceitam como verdade que o corpo de um ser humano é movido pela mente, que todo o seu funcionamento é governado por um pensamento organizador, seja esse pensamento subjetivo ou objetivo, seja consciente ou inconsciente. Aqueles que estudam os processos mentais encontram que todas as condições do corpo são criadas pela mente. É conhecido que a criação em toda forma é governada e sujeita a uma lei. Consequentemente, quando alguém faz mau uso, inverte ou viola a lei, o que é chamado de pecado. É interessante. O pecado é um erro, um mal-entendido e um mau julgamento. Um erro é se desviar ou desobedecer à lei, seja essa lei mecânica ou espiritual. A correção é o único método de se ajustar ou apelar à lei. Desta forma, arrependimento e perdão são as únicas maneiras disponíveis para alterar ou corrigir este erro. Sou Bob Proctor e quero falar a vocês sobre a lei do perdão. Agora, por um longo tempo, eu não entendia isso. O pecado é a verdadeira transgressão da lei. Bem, quando eu era um garoto, fui enviado à escola dominical, como vários outros garotos que cresceram na mesma parte do mundo que eu, e se eu não fui irmã mais velha, contaria, e assim eu não seria punido. Quando não fosse, sim, eu também aprendi que se dissesse essa palavra ou aquela era um pecado, e me ensinaram que o preço do pecado era a morte. Bem, eu penso que isso era bastante severo, mas foi com isso que eu cresci. Essa é a ideia que esse garotinho aqui aprendeu muito cedo. Eu era uma criança curiosa e me disseram que se eu dissesse isso ou fizesse aquilo seria um pecado. E, novamente, o preço de um pecado é a morte. Bem, eu pensei, acho que vou dar uma mordida nessa maçã, e então disse a palavra e não morri. Pensei, acho que vou tentar fazer isso, então fiz e não morri. De fato, eu estava bem. Eu pensei, aquilo deve ser verdade. Mas sabe, mais tarde na vida, quando comecei a aprender a verdade sobre como o universo apenas segue leis, descobri que era verdade. Era meu entendimento ou percepção do que essas pessoas me diziam. E isso era provavelmente o problema. E provavelmente era mais que isso, por causa das intenções ao dizerem, porque eu pensava que entendia o que elas diziam a mim. Observe, há uma lei muito básica na vida, e essa lei diz: cria ou desintegra. Nós vamos para frente ou para trás. Agora, desintegrar não significa que você vai desaparecer num instante. Bem, quando falamos de viver ou morrer, isso não quer dizer que nosso coração vai parar, o sangue vai parar de circular e que seremos incinerados ou enterrados. Não é isso que significa. Significa que vamos para frente ou andam para trás. Significa que as coisas estão melhorando ou ficando piores. Se vivermos em harmonia com a lei, vamos andar para frente. Veja, pecado é a transgressão da lei. O preço do pecado é a morte. Significa que as coisas vão andar para trás. As coisas não serão boas como nós queríamos que fossem. Agora, o perdão é um conceito fenomenal. Eu nunca costumava pensar muito nisso, mas você sabe, o perdão significa deixar completamente abandonar, perdoe a si mesmo. Você não pode mudar o que fez. Sabe, há muita gente vagando por aí com um grande sentimento de culpa. Culpa e ressentimento são duas das emoções mais destrutivas que você pode encontrar. Eu fui criado com culpa. Agora, eu tenho dito às pessoas por anos que se você chega num ponto em que não consegue lidar com algum problema, você deve procurar um profissional. Bem, acho que eu disse que gosta de um chefe que lidera a sua própria cozinha. Eu cresci com culpa, experimentei muita culpa, eu tinha dificuldade em me livrar dela, e qualquer pequena coisa que eu fazia, sabe, eu não achava que estava certa, eu tinha muita culpa sobre isso. Então eu fui para um psiquiatra no sul da Califórnia, em um centro. E só fui nesse psiquiatra 3, 4 ou 5 vezes. Eu acho que eu estava no caminho da minha última ida e eu percebi que eu não precisava mais ir. Então, eu liguei para lá e disse que não iria. Ele disse: "Bem, vem assim mesmo, porque eu gosto do que você faz e quero descobrir mais sobre o que você anda fazendo." E ele foi capaz de me ajudar a me livrar da culpa. Tudo era um simples conceito de perdão. Perdoar significa deixar ir completamente. Deixe. Perdoar é um conceito muito saudável. Nós devemos aprender a nos perdoar. Devemos perdoar os outros.
devemos perceber que o que fizemos ontem não pode ser mudado. Se você fez algo deliberadamente errado, deixe ir, perdoe-se. Se você fez e não foi de forma deliberada, perdoe e se doe do mesmo jeito. Deixe. Alguém fez algo para você, não guarde ressentimento. Deixe isso. Não significa que você quer dar uma oportunidade a ele de fazer tudo novamente. Você pode se afastar disso, mas você não pode guardar maus pensamentos na sua mente e mover-se numa direção boa. Escute algo que foi dito. Um médico notável falando para um grupo de outros profissionais da área médica sobre esse mesmo assunto, de que o pensamento é a fonte da doença, foi gravado enquanto falava em suas observações finais. Tumores anormais e cânceres são por causa de um longo período de sofrimento e ansiedade suprimidos. Outra forma de dizer isso é que tais doenças são graças a muitos pensamentos pecaminosos, sendo engarrafados e suprimidos dentro de nossas mentes. Se este estado é tão destrutivo, seria inteligente da nossa parte investigar a nós mesmos e perceber o efeito que nossas emoções têm sobre o organismo físico. Então, procuramos todos os meios à nossa disposição para superar e abandonar, que perdoar cada puxão emocional que tem um efeito desabilitante e perturbador. Perceba, esse é um conselho excelente. Se você voltar atrás, vai descobrir que fomos absolutamente ridículos. Muito sangue ruim vem de pensamentos errados. Tente entender isso. Tudo funciona de um potencial maior para um potencial menor. Quando você lida com eletricidade, deve trabalhar de um potencial maior para o menor. Nós nem sabemos mesmo o que a eletricidade é, mas sabemos as leis pelas quais ela opera. Se você quiser uma corrente maior de eletricidade, coloque uma lâmpada maior, arrume um transformador maior. O único limite colocado na eletricidade é o que foi colocado na forma pela qual ela está fluindo. É exatamente a mesma coisa conosco. Nós funcionamos de um potencial maior para o menor. Nós vamos do pensamento à coisa. O espírito sempre se manifesta através de seu polo oposto. Você vai do não físico ao físico. Você e eu temos a habilidade de adentrar um mundo não físico, o mundo de pensamentos, e podemos escolher nossos pensamentos. Podemos escolher qualquer pensamento que quisermos. Viktor Frankl, um psiquiatra vienense que passou os anos de guerra em um campo de concentração, disse que somente no campo ele percebeu que, independentemente dos abusos físicos ou intelectuais a que ele foi sujeito, ninguém podia fazê-lo pensar algo que ele não queria. Você sabe onde começa a atitude? A atitude é o composto de nossos pensamentos, que causam nossos sentimentos, que se expressam em ações. Veja, nossos pensamentos, sentimentos e ações, quando estão em sincronia, formam uma atitude. Mas nós queremos ter uma atitude adequada para viver em um corpo saudável. Queremos atitude adequada para desfrutar da riqueza que procuramos. Queremos ter a atitude adequada e assim termos amigos que queremos. Mas um conceito básico é que você deve perdoar a si mesmo e você deve perdoar aos outros. Veja, culpa e ressentimento são, sem dúvida, duas das emoções mais destrutivas que qualquer um pode experimentar. De todas as leis que você vai estudar, esta pode ser uma das mais libertadoras de todas elas: o perdão. Deixe ir, abandone, apenas deixe. E quando isso voltar à sua cabeça, deixe de novo. Forme o hábito de não guardar nada que está fazendo você se sentir mal. Comece a amar a si mesmo. Comece a respeitar a si mesmo. Tenha um respeito saudável pelo que você é capaz de fazer. Entenda isso. Carregar maus pensamentos sobre alguém ou alguma coisa não faz bem a ninguém. É pecaminoso, é destrutivo. O preço do pecado é a morte. Agora, não significa que vamos enterrar isso, mas pode estar encerrando sua empresa, pode estar encerrando sua renda, pode estar enterrando seus amigos porque eles não vão querer te ver. A capacidade de perdoar vai fazer tudo crescer. Vai tornar mais saudável, vai fazer sua renda crescer, aumentar seus amigos, aumentar seu negócio. O perdão é uma bela lei. Perdoar significa deixar ir completamente, abandonar. Substitua o pensamento por um de beleza, por um de profusão, por um de abundância. Você está feliz por ter feito isso. Eu fiz isso. Sou um cara rico, saudável e feliz. E sabe de uma coisa? Muita energia flui livremente através de mim. Eu me perdoei e a todos mais que ocupavam um lugar ruim na minha mente. Só isso. Faça o mesmo. A lei do perdão pode ser uma das maiores leis que você vai estudar.